Nós vamos ouvir uma palavra do Senhor a respeito daquilo que o Senhor pôs no nosso coração, em nome de Jesus, nesta noite. Como que está o tempo aí, Diácono? Subiremos ao monte? Subiremos. Oh, glória! Subiremos ao monte, ao término do culto. Inclusive eu quero... Não, pode deixar hoje. Obrigado. Gustavo, deixa esse caderno. Já tem? Ah, então amém. Muito obrigado. Pode deixar isso na mesa. O pessoal já adiantou o trabalho. Você que vai estar em sintonia conosco mais tarde, em oração, você não precisa passar o tempo de madrugada orando. Quer dizer, se passar é bom, né, irmãos? Mas geralmente a gente deve chegar no monte. Hoje nós não vamos nos perder. Nós perdemos sexta-feira passada, estava muito escuro, erramos a entrada e ficamos um pouco assim, de uns 30 minutos caçando o trilho, mas nada que uma direção do Senhor não nos coloca no lugar certo. A gente conseguiu chegar lá até meia-noite, mas hoje nós devemos chegar lá em torno de 11h30 da noite. Não saia sem deixar o seu nome, porque nós vamos estar rogando ao Senhor. A última sexta-feira nós oramos em torno de quase 4 horas. Nós chegamos pouco antes de meia-noite e retornamos quase 4 horas da manhã, orando de jejum, entregando o jejum lá em cima. Por quê? Porque nós cremos que Deus é um Deus doador de bênçãos, e pela palavra nós cremos que precisamos ir lá e buscar essas bênçãos, não ir lá no monte, ir na sala do trono. E o monte é uma forma que a gente tem, irmãos, de nos concentrar por um tempo maior. Se eu chegar em casa depois do culto e falar que eu vou orar umas 3 horas consecutivas, é mentira, que eu não consigo. Vem distração, vem a esposa, vem o menino, vem as coisas para fazer. Então, quando você tem uma retirada do ambiente comum, você tem uma concentração maior. Estamos nesse propósito porque o Senhor nos chamou para ser bênção para a sua vida, em nome de Jesus. Amém, queridos? Vocês vêm aqui, vocês ofertam aqui, vocês dizimam aqui, vocês ajudam a manter esse ministério, e nós precisamos padecer para buscar as coisas espirituais, materiais, em todos os meios para a sua vida. Vamos tentar ficar o mais quieto possível, para a gente ouvir a palavra do Senhor, em nome de Jesus. Desde já, para não deixar para o final, eu quero avisar que nós teremos o culto domingo e teremos culto segunda-feira, 9h30 da noite. Vai começar o culto na segunda-feira, tá? Não é superstição, não é uma questão assim de costume de passar o último dia do ano dentro da igreja. Se você passar fora com a consciência no Senhor, você está fazendo uma boa questão. Mas nós passamos o último dia dentro do templo, agradecendo e já entrando o primeiro dia do ano em oração, às vezes ceando, louvando ao Senhor. Então domingo tem culto e segunda nós retornamos às 9h30 da noite, em nome de Jesus. Quem for ficar para a comunhão que nós vamos ter depois do culto, você pode dar o seu nome para a Ramayana, para a gente vai dividir, cada um traz alguma questão para a gente assar ali e ter uma comunhão do alimento físico também. Eu posso ouvir um aleluia, irmãos? Amém. Queridos, nós vamos tratar de um tema que é vasto e dá para falar muito, mas o objetivo não é falar muito, é ser objetivo nesta noite. Mas nós vamos falar de um tema que por muitas das vezes ele foi combatido dentro da igreja por nós, pastores e os ministros, de uma forma, quem sabe, até errada, com boa intenção, mas de uma maneira errada, que é sobre a depressão, que é sobre às vezes um vazio existencial, que é sobre às vezes você estar com o Senhor e também passar por momentos difíceis na sua vida. É lógico que nós não somos a favor, como está acontecendo na mídia, e Satanás está usando disso, como vocês podem perceber, quem acompanha aí, de pastores e ministros de tirar a própria vida. Isso é um erro. Os pastores que suicidam,
ou qualquer outra pessoa que faz isso, está cometendo um erro, poderia ter procurado uma ajuda, ou às vezes faltou uma ajuda para esta pessoa. Então, nós não somos a favor de ninguém que tira a própria vida, porque a vida é um presente, é um dom, principalmente pastores, porque vocês podem perceber, muitas pessoas tiram a vida, mas quando um pastor tira a vida, é notícia em todos os jornais. Por que isso? Porque Satanás está tentando queimar a imagem, tirar a atenção do foco daqueles que podem são levantados para te abençoar. Muitas pessoas cometem muitos erros, mas quando um pastor comete um erro, é jornal. Aí a Globo até apresenta nessa hora, até a Rede Globo apresenta agora, mas apresenta são os erros. Quando acontece a libertação, a salvação, a vida nova, a transformação, você não vê isso acontecendo. Mas quando acontece um erro, é notícia, e a notícia fica repetindo vários tempos. Por quê? Porque o sistema é maligno, e porque Satanás trabalha no sistema que é maligno. Mas sobre a questão da depressão, voltando, não em si sobre o suicídio, mas sobre a depressão, se a gente for começar a ler, começando dos Salmos, uma vez eu fiz aqui um período de leitura dos Salmos, eu não sei quem acompanhou e quem leu todo o Salmo. Tem alguém aqui que lembra disso? Você leu, Glória? Só você, as duas Glórias leram, amém. Quando nós lemos o livro do Salmo, nós vamos entender que as pessoas que temem a Deus são de fato as pessoas que parece que mais passam situações adversas em sua vida. Você que está com sua Bíblia, faz uso comigo agora. Vamos dar uma olhada no livro de Salmos, no capítulo 77. Livro de Salmos, no capítulo 77. Vamos ler rapidamente, vamos tentar entender o que está dizendo esse autor. Eu só quero ler rápido com você o Salmo 77. Olha o que diz o Salmo 77. E vamos ver se passar por situações desse modo faz parte ou não, e depois como resolver estas questões. Nós vamos ler sobre isso e falar sobre isso. Salmo 77, olha o que diz: clamei a Deus com minha voz, a Deus levantei a minha voz, Ele inclinou para mim os seus ouvidos. No dia da minha angústia busquei ao Senhor, a minha mão se estendeu de noite e não cessava, a minha alma recusava a ser consolada. Olha o que o autor está dizendo. Eu levantava a mão de madrugada, não abaixava, orava, e a minha alma não tinha nada que trazia para mim que me dava paz. Lembrava-me de Deus e perturbava, queixava no meu espírito e perdia a força. Olha o que está dizendo o salmista, hein? Está na Bíblia. Ele queixava e perturbava, ficava perturbado nas suas lembranças, e ele se queixava e o espírito desfalecia. Sustentaste os meus olhos vigilantes, estou tão perturbado que eu não consigo falar. Isso é um salmista dizendo, no versículo 4: considerava os dias da antiguidade, os anos do tempo passado, de noite chamei à lembrança o meu cântico, meditei em meu coração, e o meu espírito investigou. Rejeitará o Senhor para sempre e não tornará a ser favorável? Ele estava dizendo: eu estou sozinho, eu fui rejeitado. Cessou para sempre a sua bondade? Ele está perguntando a Deus. Acabou já a promessa que veio de geração em geração? Esqueceu-se Deus de ter misericórdia? Ou encerrou Ele as suas misericórdias na sua ira? E eu disse: isso é enfermidade minha, e logo me lembrei dos anos da destra do meu Altíssimo. Eu vou ler só até aí. Só até aí. Já deu para você perceber que um salmo que está na Bíblia, de um homem que é levita, que cuidava da igreja, olha o que ele estava dizendo: a minha alma não queria ser consolada, eu queixava, eu levantava a minha voz e não queria parar. Rapidinho, o Salmo 73, esse eu gosto muito dele. O Salmo 73, eu gosto do Salmo 73. Abre comigo no Salmo 73. Esse salmo é muito poderoso, eu já ministrei várias vezes sobre este salmo. Eu quero ler, vou ver se eu consigo ler só o versículo 2, Salmo 73.
Olha o que ele diz no Salmo 73: certamente Deus é bom, verdadeiramente Deus é bom para com Israel e para com os limpos de coração. Olha que maravilha que ele começa, né? Deus é bom, aleluia. Agora olha o que ele fala no versículo 2: quanto a mim, os meus pés quase se desviaram, pouco faltou para que eu escorregasse, para que escorregasse os meus passos. Só tem. Esse é um dos maiores salmistas. Ele fala: Deus é bom, aleluia. Só que ele fala: agora quase que eu desviei, quase que os meus pés saíram do caminho. Ele está dizendo: quase que eu abandonei a minha fé. Ele está dizendo isso, o salmista. Deus é bom, aleluia. E ele fala: agora ele está dizendo: Deus é bom para minha vizinha, para o meu vizinho, para o meu irmão, para alguém da rua que nem vai na igreja. Agora faltou isso aqui para me perder a fé. Esse é o Salmo 73. Para mim terminar dos Salmos, eu quero ler o Salmo 102. Esse também eu já ministrei sobre esse Salmo lá no Orozimo Macedo, no início. É um Salmo que para mim ele é um dos que mais retrata um quadro depressivo. Está no Salmo 102. Salmo 102. Olha, se você vai identificar um pouco com esse salmo. Diz assim o Salmo 102: Senhor, ouve a minha oração e chega até ti o meu clamor. Não esconda de mim o teu rosto no dia da minha angústia. Inclina para mim os teus ouvidos no dia em que eu clamar. Ouve-me depressa. Agora ele começa no versículo 3: porque os meus dias se consomem como fumaça e os meus ossos ardem como lenha. Ele está dizendo: eu estou morrendo rapidamente e estou sentindo dores nos meus ossos. Esvai-se os meus dias como fumaça e os meus ossos queimam. Ele diz no versículo 4: meu coração está ferido e seco como a erva, pelo que até me esqueço de comer pão. Olha o que o salmista está dizendo. Ele está dizendo assim: eu estou tão mal e o meu coração está tão ferido que eu esqueço de alimentar. Os meus ossos se apegam na minha pele devido ao meu sofrimento doloroso. Versículo 5 ele está dizendo: eu estou sofrendo tanto que eu emagreci. Ele está falando sobre isso. Eu emagreci porque pela dor do meu coração eu tenho esquecido de comer. O salmista está dizendo isso aqui. Ele diz: olha, eu sou semelhante a um animal que vive no deserto, em solidão, velo e sou como pardal solitário no telhado. O que ele está dizendo, irmão? Eu estou me sentindo sozinho. É assim que eu estou vivendo. O salmista está dizendo. E aí, para piorar, ele fala assim: ó, os meus inimigos vêm e me afrontam todo dia. Eles vêm contra mim e ainda me amaldiçoam. Alguém aqui já sofreu e a pessoa olhou para você e fala assim: vai daí para pior, porque não tem fé. É isso que o salmista está dizendo. Já não bastasse o meu coração que está mal, já não bastasse eu que não estou conseguindo nem comer, ainda eu tenho pessoas que se levantam e me afrontam. O salmista diz: irmão, está na Bíblia. Não sei se você está olhando com cara de espanto, porque vocês não sabiam, ou porque já está enjoado de tanto saber, mas está aqui na palavra. Ele diz assim: ó, eu tenho comido cinza com pão e misturado as minhas lágrimas em bebida. E agora ele vai dizer uma coisa extremamente importante, e até difícil de ler por alguns pastores. Eles têm dificuldade de ler isso aqui. Tem pastores que se encontram em dificuldade grande, porque ele fala assim: ó, por causa da tua ira e da tua indignação eu estou sofrendo. Está dizendo: o Senhor pegou pesado comigo. O salmista está dizendo isso: é por causa da tua ira e da tua indignação. Porque ele fala assim: o Senhor me levantou, mas foi o Senhor que me derrubou. O salmista está escrevendo: o Senhor me deu, o Senhor tomou. E aqui ele não está falando bendito é o nome do Senhor, não, igual o hino canta, não. Ele está dizendo: o Senhor me deu, o Senhor tomou e eu estou mal. O salmista está dizendo isso aqui: estou sofrendo e eu estou mal. E aí vai descrever
outros caminhos. Só aí dá para você entender. Olha para cá. Entendeu o quê? Que a Bíblia é um livro de depressivos? Não. Mas convém nós entender, primeiro, irmãos, antes de tentar tratar bem o assunto, que nós estamos no mundo. Para começar, presta atenção nisso aqui que eu vou dizer. Você vive nessa terra. Agora, olha para você ver o complexo que existe dentro de você. Você vive nessa terra. Eu já falei sobre isso aqui nas pregações passadas. Você vive aqui na terra. O nosso pensamento maior é de chegar no céu. Você vive aqui na terra e sempre pensando no céu. O Senhor Jesus disse: eu vou voltar e vou levar vocês para mim. Vou falar com meu pai. Pai, esses são os benditos que me representou no reino. A gente espera isso. Então nós vivemos na terra, sabendo que vamos morrer, temos a certeza da eternidade com Deus do céu. O negócio já começa a ficar um pouco confuso dentro da nossa alma. Por que confuso? Porque você sabe que vai sofrer, vai passar dificuldade, vai sofrer percas, vai desejar as coisas e não vai possuir, e ao mesmo tempo você sabe que existe um lugar onde você tem todas as coisas e lá não tem nenhum tipo de lágrima nem de dor. Mas você também não quer morrer agora, porque se você quisesse morrer, você não viria aqui dentro da igreja, eu acho. Você não está querendo tirar a sua vida, você quer melhorar, mas você não pode melhorar a ponto de ter todas as coisas, que é impossível, porque tudo está lá no céu, na criação, na eternidade. E aí, para ficar melhor ou pior, Salomão fala que Deus pegou você e eu, que somos mortais e destinados ao fim, e colocou a eternidade dentro da nossa alma. Ou seja, você sabe que após a morte não é um fim, porque a eternidade já está dentro de você. Alguma coisa te fala, te diz, te ensina, te impulsiona que tudo que você tem de bom não é tudo, tem algo além. E tudo que você está sofrendo também não pode se comparar à glória que Deus destinou à sua vida. Então olha o complexo que você vive. Você é um ser humano limitado, mas com anseio de conquistar muitas coisas. Sabe que não pode conquistar muitas coisas, e nem tudo que você quer você pode conquistar, porque nem tudo provém para você. A sua fé será abalada com toda a sua conquista, e mesmo o quanto que você conquista não será suficiente em relação àquilo que te espera no céu. Mas você não pode ir para o céu agora, e para ir para o céu tem que morrer, mas você também não quer morrer, porque a morte deve doer. Aí, para melhorar, você casa, e aí você tem que lidar com o marido, que não acredita que a eternidade é para sempre, e discorda que a eternidade está dentro do seu coração. Você caminha para a igreja, ele vai para outra. Você vem para a igreja, ele vai para o centro espírita. Você vai para a igreja, ele fica assistindo novela, ou a sua esposa faz isso. Você chega em casa querendo compartilhar uma coisa de paz, mas o coração dele não está em harmonia com o seu. E para melhorar, vem os seus filhos, que já está crescido, e começa a te fazer pergunta sobre como vai ser o dia amanhã, como que vai ser no céu. Você não sabe o que você resolve primeiro, sem falar de algumas contas que já está atrasada em cima do armário, ou no rack, ou tem gente que já esconde dentro da Bíblia para ver se dá sorte. E isso é o ser humano, irmãos. Isso é o ser humano. Isso é você. Isso somos nós, que trabalhamos, levantamos, menino para a escola, paga a conta para a igreja, a mente no relacionamento, a mente com o filho, tem que lidar com o patrão, tem que lidar com o funcionário, tem que lidar com o trânsito. Isso é o ser humano. Você tem que lidar com o gosto do outro, com a comida, com o serviço, com esperar ser servido. É por isso que o livro de Salmos, eu gosto dele, porque é um livro de Salmos que você não vê super-heróis escrevendo, você vê ser humano escrevendo. Aí é por isso que esse ser humano escreve assim, ó, bom é Deus. Agora eu quase desviei semana passada, viu? Estou sendo sincero com o Senhor. Você vê o livro de Salmos escrevendo essas questões.
Pastor, o que o senhor está dizendo? Que a nossa vida vai de mal a pior? Não, eu estou dizendo que para a gente entender um pouco o sofrimento, nós temos que entender quem somos, irmãos. E nós não somos anjos. Nós não chegamos à plenitude da perfeição. Nós não estamos aqui sendo ensinados diretamente pelo Deus Pai, Criador de todas as coisas. Vocês são instruídos por pessoas que também têm os seus erros. Os seus pais tiveram todo o amor para ensinar, mas você sabe que muitas coisas que eles ensinaram foi verdade, outras eram desnecessárias. E nós somos assim. Entender essas dimensões em todos os seus meios, em todos os seus paradoxos de existência, faz você ter um pouco mais de paciência com você mesmo. Faz você ter um pouco mais de paciência com o outro que está do seu lado e não age como você pensa, deseja e escreveu para ele viver e para ele ser. Você começa a olhar um ser humano como você se entende, como você se olha. Agora, quando você não se entende, quando você não se questiona, você olha para o outro ser humano com um olhar de julgamento, condenação e dizendo: você deveria viver, era desse jeito. Mas se você não vive do jeito que ele também acha, ou ela acha, que você deveria viver. Esse é o ser humano. O quadro depressivo, ele acontece por quê, irmãos? Pastor, porque a pessoa não tem Deus. Não. A pessoa não tem depressão por falta de Deus. E a pessoa também não tem depressão e angústia e pensa às vezes em até tirar a própria vida porque não tem fé. Não. Porque se a depressão existe, a tristeza existe por falta de Deus e por falta de fé, os homens que nós batemos palmas para eles na Bíblia, todos então estavam sem Deus e sem fé. Para começar, do grande e um dos maiores, que é o profeta Elias. Abre comigo a Bíblia. 1 Reis, capítulo 19, só um versículo. 1 Reis, capítulo 19, e o versículo 4. Reis 19, 4. Olha o que diz. Eu vou ler 1 Reis 19, 1. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer assim: assim me faça os deuses, e outro tanto, se der certo amanhã, às estas horas, não puser a tua vida como a de um deles. O que vendo ele, que é Elias, se levantou, e para escapar com vida se foi, e veio a Beceba, que é Judá, e deixou ali o seu moço. Olha o que diz o versículo 4. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um pé de zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois eu não sou melhor do que os meus pais. Quem é que está dizendo? Profeta Elias. Depois de fazer o quê? Depois de ter o maior ato de bravura e de fé da história. Depois de levantar uma espada e matar quase 1000 profetas de demônios, ele pensou que as pessoas iam dar ele prêmios ou elogiar ou reconhecer Deus. Pelo contrário, depois que ele fez uma grande obra, uma rainha diz: se amanhã eu não te mato, eu sou uma mentirosa. E ele saiu correndo. Correu, até a perna não aguentar correr mais. Ele matou quase 1000 homens e correu da palavra de uma mulher. Chegou, sentou-se debaixo de um pé e falou: chega, basta, eu quero morrer, estou cansado de viver, eu não sou melhor do que ninguém. Por que eu li isso aqui para vocês? Porque esse é um dos maiores profetas, que é o profeta Elias. Ele teve um momento de crise.
Um outro maior profeta, que é o profeta Jeremias, só para começar, ele escreve um livro chamado Lamentação. Olha o livro que ele escreve. O livro de Lamentação só descreve assim: o Senhor nos abandonou, a gente não tem mais nada, não tem como criar os filhos, não tem como se alimentar, o homem pega todas as suas joias em troca de um pedaço de pão, vivemos em miséria. O livro de Lamentação é lamentação, o tempo todo lamentando. Esse é o grande e poderoso profeta Jeremias. O quanto que ele lamentava, ele chorava. Isso é o profeta Jeremias. Irmãos, eu poderia citar aqui agora muitos personagens da Bíblia que teve os seus traumas na existência. São muitos, eu poderia citar muitos deles aqui de cabeça pela direção do Espírito do Senhor, mas eu preciso controlar o Espírito devido ao horário. Mas eu estou dando essa introdução, mostrando para vocês o seguinte: viver com Deus e ter fé não significa ser isento dos problemas da existência. Viver com Deus e ter fé não significa que você está bloqueado de qualquer situação difícil. Pelo contrário, quando você ativa a sua fé em Deus, imediatamente os demônios te veem. E amém, tem que ser amém, porque ele tem que nos ver mesmo. O demônio tem que nos conhecer. Lembra que eu preguei sobre isso? Quando o demônio falou para aqueles jovens que estavam tentando expulsar: eu sei quem é Jesus e sei quem é o apóstolo Paulo, mas vocês eu não conheço. Então a primeira coisa que acontece quando você ativa a sua fé em Cristo Jesus, você passa a ser conhecido no mundo espiritual pelos seres malignos. Você ganha um inimigo, alguém que vai lutar com todas as garras e forças para abater a tua caminhada e tua fé. Vai usar a esposa, o marido, os filhos, usa no trabalho. Ele não cansa, ele não dorme, ele não cochila, tentando destruir você da caminhada. Momentos difíceis, momentos de eu estou cansado, hoje não dá, esse negócio é bobagem, é falsidade essa questão de igreja, de céu, de inferno, aqui morre. Ele vai lutar com filosofias porque ele viu que você atingiu um nível e creu e passou a viver no nível de fé. Ele sabe que Deus passou a olhar para você, você passou a olhar para Deus, e ele passou a entender que você passa a ser inimigo dele. E louvado seja Deus por sermos inimigos de Satanás. Porque a Bíblia fala no livro de Romanos, muito claro, e no livro de Efésios, que antes nós éramos inimigos de Deus e estávamos caminhando para a morte. Mas quando veio a palavra de salvação, que é o Evangelho em Romanos capítulo 1, versículo 16 diz: o Evangelho é poder para a salvação. Oh, glória! Quando você ouve o Evangelho e você crê no Evangelho, você recebe poder. Só que Satanás não quer que você desenvolva no poder. É por isso que ele luta para parar você. Ele pensa assim: nossa, ela descobriu um passo, ela descobriu um segredo, eu não quero que ele desenvolva, eu não quero que ele cresça, eu não quero que ela evolua. Aí coloca relacionamento errado, gente errado, coloca empregos que tiram você da igreja, coloca você em situações de medo, perde alguém da família, tenta engravidar e não consegue, vem tristeza, sofre com baixa autoestima, você fica machucada, principalmente as mulheres, tenta fazer alguma coisa e não consegue. E aí fica no canto, e Satanás trabalha de alguma forma, porque ele sabe que cada ser humano, por mais que ele é bom em alguma coisa, ele é fraco em alguma coisa. E nem todo mundo é forte em tudo, nem fraco em tudo. É por isso que somos igreja. Porque naquilo que eu não sou bom, a Rose é, o Tiago é, o Rodrigo é, o Sérgio é. E aí completa o corpo e fica fechado. Então Satanás, ele sabe como trabalhar. Passando para outro ponto. De onde que vem então a depressão? Vem da própria existência. Pastor, é depressivo quem não tem fé e quem não tem Jesus? Não, eu falei pelos profetas que tiveram o seu estado de depressão.
Quais são os motivos que levam a pessoa à depressão? A pessoa que não tem sentido na vida? Não! As maiores pessoas que passam por depressão são pessoas que têm tanto sentido e tanto sonho, mas às vezes parece que ele olha e fala assim: nossa, eu caminhei tão pouco. E aí começa a ficar abatido. Me falta recurso. Eu estou tantos anos, eu dei poucos passos. Então tem depressão não é quem não tem sentido na vida. Pelo contrário, são muitas pessoas de muitos sonhos, de muitos projetos, de muitos esquemas da existência que encontram em momentos depressivos. Porque não viu fluir, conquistar, dar um passo além. Aí choca na existência, começa a chocar até com Deus, dizendo: aonde está o Senhor? É por isso que o salmista escreve: apressa-te a me socorrer. Ou será que a sua bondade agora trocou somente para a ira? Então entender que a depressão não é sinal que a pessoa não tem fé é importante. Entender que a depressão pode vir na vida de uma pessoa que também teme a Deus é importante. Entender que a depressão, uma tristeza e até às vezes um pensamento de morte vem na vida de uma pessoa que está cheia de projetos também é importante. Ou será que não tem ninguém aqui que está me ouvindo, que num estado de fúria, de briga, seja com o outro, seja no casamento, seja com a outra pessoa, ou seja consigo mesmo, não pensou assim: eu acho que morrer é melhor? Eu duvido, não vou nem pedir para levantar a mão, mas eu duvido que no meio dessa turma de gente eu não conseguiria achar pelo menos a metade que já passou isso na minha vida. Eu, como pastor e mestre Apolo, responsável principal dessa igreja, sou uma das pessoas com mais tendências a sofrer distúrbios e quadros depressivos. Porque eu lido com Deus, clamo a Ele por uma ação dEle na vida da igreja e na minha vida, e muitas das vezes me vejo numa situação quase de mesmice. Só que não é. Mas para mim, que quero que o que vai acontecer daqui 3 anos acontece amanhã cedinho, às vezes é difícil. E aí eu preciso recorrer aos frutos do Espírito e pedir ao Senhor paz, paciência. Eu preciso pedir perseverança, tudo começando com o P primeiro. Preciso pedir os frutos do Espírito e dizer: Senhor, aquieta minha alma, estou ansioso. O Senhor disse, não fala, e eu estou trabalhando, sei que vai chegar o tempo. Porque se eu não recorrer a esses frutos e a esses caminhos, aí eu caio num quadro depressivo de tendência à morte. Esse é o ponto que eu quero chegar para tentar terminar aqui nesta noite. Porque o quadro de dúvida, de medo e de tristeza é normal em todo ser humano que vive e que luta para ser melhor. Na mulher, dá uma faxina na casa e alguém entrar várias vezes e sujar a sala, já é motivo dela irritar e subir uma ira e começar uma confusão que vai demorar 2 anos entre família. Porque vivemos assim. Agora, o que não pode ser normal é nós entendermos que a tristeza, que a angústia e com o pensamento de tirar a própria vida ou a vida de alguém é puramente aceitável aos olhos de Deus e deve ser aceitável aos seus olhos. Isso não. Porque quando o Senhor Jesus, Ele pousa, Ele nasce, Ele vive aqui na terra, Ele deixou muito claro sobre as aflições que teremos. Ele disse: olha, por causa de mim, às vezes a mãe vai contra o filho vai ter que ir contra o pai, a esposa vai ter que ir contra o marido vai ter que ir contra a esposa, às vezes vai trazer uma espada, é uma divisão dentro da própria casa, porque uns vão me querer, os outros não vão me querer. Ele está dizendo: neste mundo vós tereis aflições. Ele chega a olhar tanto e dizer: eu vim para quem? Para os que estão desanimados, aflitos, angustiados e cansados à beira do caminho. Ele chama todos e diz: vinde vocês aqui comigo, eu quero aliviar vocês. Porém, esse alívio não é um alívio assim, passou e nunca mais volta. Esse alívio que Jesus fala com os cansados e oprimidos é um alívio de relacionamento com Ele, é um alívio de entender a caminhada. Não é um alívio assim, ó, sai e nunca mais volta.
Não. Porque o próprio Jesus, ele ficou triste e angustiado. O próprio Jesus chegou a falar: Pai, não me deixa sofrer isso não. Aí ele pensou, e ele termina a oração: contudo, o Senhor sabe o que é melhor. E os anjos vieram e fortaleceram o Senhor. Aí ele nunca mais sofreu? Não. Depois ele foi traído, novamente abandonado pelos discípulos, chicoteados, teve que carregar uma cruz, e pregado na cruz ele disse: Deus me abandonou. Primeiro ele diz: faça a tua vontade. Agora ele diz: aí foi pesado, o Senhor me abandonou. Aí eu pedi para fazer a sua vontade, mas desse tipo, agora o Senhor me abandonou. Mas aí ele entende, e no final ele diz: em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Olha para Jesus, a gente vai entender o que é vida. Irmãos, quando eu não tinha essa compreensão que eu tenho hoje, graças ao Espírito do Senhor e a muita leitura da Bíblia, eu julgava as pessoas que sofrem tipo fraqueza. Isso é fraqueza, falta de vergonha na cara. Isso é para chamar atenção. Aquilo ali é para aparecer. A gente tratava as coisas assim. Hoje, na medida que você ganha entendimento, você ganha também a capacidade de ajudar o outro a se entender e a ser curado. Porque nem tudo também se cura com a posição da mão na cabeça, dizendo sai. Salomão escreve no livro de Provérbios que tem coisas que cura com alegria, com amizade, com você aprender a viver. Tem coisas que cura com você saber entrar e sair. Eu não sei quem, não me deu o nome, eu gostaria de conversar com esta pessoa, mas sexta-feira passada deixaram uma carta aqui no gasofilácio, no ofertório, e é de uma mulher com depressão. Ela pediu muita oração. Eu estou com a carta dela, vou subir para o monte hoje, vou queimar lá em oração, estou orando para a vida dela. Não sei se ela está me ouvindo, mas essa irmã, ela escreveu uma carta, e ela escreveu dizendo: eu preciso de ajuda, eu não suporto mais, não sei o que fazer, não deu certo em algumas áreas da minha vida. Essa pessoa, não adianta eu colocar a mão sobre a vida dela e dizer: está repreendido todo o mal. Posso fazer isso, mas uma pessoa como essa precisa sentar. Dependendo do caso, precisa levantar uma das diaconisas, conversar com ela. Pode ser um caso de mulher para mulher, fica mais fácil talvez. Essa pessoa precisa se encontrar naquilo que gosta de fazer, e fazer, conforme o pastor Júlio falou, aquilo que gosta de fazer, mas aquilo que é decente. Que a gente gosta de muita coisa também que não convém. Essa pessoa precisa de relacionar. Porque quando eu digo que Satanás quer tirar a sua fé, é nessas questões. Não deu certo aqui, não deu certo ali, não deu certo aqui, você se trava, se fecha. A pessoa teve uma decepção no relacionamento, acha que todo homem agora é igual àquele que quebrou a perna dela há uns 10 anos atrás. Nunca mais se relaciona. Não parece, mas é um quadro depressivo que ficou dentro da alma dela. É um trauma que ela viveu que ficou dentro da alma. Eu conheci algumas na escola, que por causa do que tinha levado do couro do homem, começou a se relacionar com outras mulheres, e disseram: elas nunca vão me bater. No fim, elas nunca eram felizes, só tentava lutar contra aquilo que tinha sofrido de uma maneira errada. Não eram felizes. Inclusive, quando a gente conversava, algumas delas diziam assim: eu fico pensando, e quando eu tiver e querer ter um filho? Você pode perceber que as coisas não se combinam. E é por isso que o ser humano, quando não entende
que essa vida com Deus, ainda que a paz, o Senhor veio para você ter vida e vida com abundância, mas a vida com abundância é segundo o que Pedro escreveu. A tribulação produz esperança, a esperança, a paciência, a paciência com a tribulação, com as lutas vai produzir experiência, as experiências vai colocar você em outro nível, e assim nós vamos caminhando. O Senhor Jesus diz que cada dia tem o seu próprio mal. Então como que eu entendo uma das melhores formas de você resolver um quadro depressivo? Primeiro, entende quem você é como ser humano. Você não está completo. Você sempre vai achar uma deficiência em você. Se você não acha e é casado, pergunta sua esposa que ela vai te falar. Se você não consegue achar deficiência em você, que é mulher, pergunta o seu marido. E pede ele para pegar leve, porque senão a gente começa a falar de tanta coisa que aí já agride verbalmente. Então, entende que você é deficiente, que você é mau, que você não está completo, que você vive para ser completo, para ser aperfeiçoado, e aí nós vamos caminhando e melhorando a cada dia. Entende sobre a eternidade que nos espera e que está dentro de você, e também entende sobre você como ser humano limitado, sobre as coisas que acontecem ao seu lado, que também pode te afetar, disse o Senhor Jesus. Entende sobre o que Jesus disse, que no mundo temos aflição. Às vezes parece que o pai abandona. Deus meu, por que me abandonaste? Senhor, passa de mim esse cálice. O profeta Elias disse, eu prefiro a morte. O profeta Jeremias lamentou, chorou e brigou com Deus, mas ele continuou caminhando. Ele continuou caminhando. É isso. Ele continuou relacionando. Ele continuou falando com o Pai. Ele lamentava, mas ele não xingava. Ele não falava, o senhor não presta, essa igreja é um inferno, todo mundo é falso. Não. Ele estava dizendo, eu queria assim. Eu queria desse modo. Eu queria desse jeito. Sabe como o homem chega e pinta a casa assim, por lado de dentro de preto, com marrom, a cozinha, e ele tentou fazer uma surpresa para a mulher, e a mulher fala, ficou bonito, mas se fosse uma academia, né? Uma academia ficava bonito, de preto e marrom. Agora a cozinha eu não queria dessa cor, eu queria assim. Mas ela não está dizendo, você é um demônio que vem pintar preto para lembrar de morte. Não, ela está dizendo, eu queria desse modo. Ou seja, se fosse possível, quem sabe daqui uma semana, talvez o pintor faça um preço mais em conta. A gente põe a cozinha toda de branco, ou não pinta, coloca um azulejo, faz alguma coisa. O que você acha? A lamentação dos homens de Deus com Deus é assim, Senhor, eu queria assim. Eu queria construir aqui. Eu queria fazer desse modo. O Senhor tem poder para me dar isso. Eu nem sei se eu tenho capacidade de ter o que eu quero, mas eu quero isso, pelo menos no meu coração. Agora eu tenho esse desejo. Pode me ajudar. Esse é o tipo de lamentação dos profetas, porque não confunde lamentação com murmuração. Eu não vou ter tempo de diferenciar aqui agora, mas para você ter uma noção, a murmuração é assim: falei que esse Deus é safado, enganoso, falei que aquele pessoal daquela igreja lá estava querendo te roubar, falei que tudo foi falsidade, engano. Nunca mais. A murmuração faz você ter inimigo. A lamentação revela o que está no seu coração, que você tem vontade e ainda não foi realizado. É diferente. Isso é muito bom para os casais, para nós que somos casados, porque às vezes dá muita briga no casamento, porque em vez de lamentar com a forma educada, nós murmuramos, e aí a murmura chega no estágio da defesa do outro, né? Porque quando eu vou murmurar com a Ramayana, eu digo, essa carniça dessa comida está sem sal. Aí ela fala assim, pede sua mãe para fazer. Aí começa. Aí cada um vai para o canto do ringue e já prepara. Agora quando eu digo assim, nossa, que ótimo essa comida, é muito bom para quem tem problema de pressão, né? Talvez você está pensando em mim. Eu prego, ministro e está cuidando da minha saúde, né? Ah, ficou sem sal? Não, mas pouca coisa. Nada que umas pitadinhas com a mão não resolve. A forma de lidar vai evitar muita coisa. Isso é um lamento, diferente da murmuração. Eu posso ouvir um amém? Amém. Queridos, essa palavra desta noite, introdutória,
começando, tem o objetivo de fazer você entender sobre você e sobre Deus. Agora eu quero dizer para você uma coisa. Você pode ficar de pé? Eu gosto de lutar para terminar no horário certo. Em nome de Jesus. Eu disse isso aqui uma vez e volto a repetir. Aqui tem eu, pastor Júlio, pastor Amaury, diácono Bruno Henrique, o diácono Glomes, o diácono Gustavo, a diaconisa Cida, a diaconisa Rita, está ali, a diaconisa Glória, Cida, entre os demais diáconos e obreiros. Você tem problema? Chama alguém para conversar. Porque às vezes só de ouvir, só de você falar, com total liberdade, sem ter medo de falar o que quer falar, o próprio Espírito trabalha no seu interior e te faz entender o caminho. Quer uma visita na casa? Nos convide para ir na sua casa. Pastor, nunca veio em casa. Você nunca convidou. Porque se convidar, nós iremos. Ou eu vou. Tenho a necessidade de um convite para ir, para orar com você. Pastor, não vai ser demais. No dia que for demais eu te falo. Essa segunda, essa terça não dá. Pode ser semana que vem. Deixa que a gente fala quando é demais. Nunca é demais servir. Nós somos chamados para isso. Não cobre de você a ponto de você perder o gosto da comida que está na mesa hoje, do café que está na mesa de manhã, de quem está do seu lado. Já viu aquele desespero? Eu preciso fazer, eu preciso comprar, eu preciso formar, eu preciso estudar, eu preciso ser, para mostrar para quem? Eu preciso. Você perdeu o seu filho crescendo, você perdeu o engatilhar, você perdeu as primeiras palavras, você perdeu o rabiscar na parede, você perdeu a transformação da esposa. Ontem ou hoje, eu peguei um quadro meu da Ramayane e quase me deu um estado de depressão. Eu olhei para o quadro, olhei para o meu braço, olhei para a minha barriga e falei, nossa Ramayane, eu estava tão forte aqui nessa foto. E ela disse, isso tem quase 10 anos. Você entregava gás, você descarregava um caminhão, você era forte. Foi a época que nós viajamos para a praia. Inclusive tem quase 10 anos que a gente não viaja para a praia. Eu não rebati, eu só falei com ela, você também diferenciou um pouquinho. Mas a gente perde, né, as performances um dos outros quando nós queremos ser assim, tamanho, de tal maneira, você perde a beleza que está do seu lado. A minha oração com você nessa noite é pedir ao Senhor que essa palavra que eu preguei aqui nessa noite, com responsabilidade, esforçando para trazer uma coisa boa ao seu coração, à tua alma, que você viva essa palavra, que você entenda esta palavra. Se tiver necessidade, assiste no Face. Se tiver necessidade, eu creio que até segunda-feira eu consigo pedir o Patrick ajuda. Vou estar postando no YouTube. Escuta ela de novo. E deixa o Senhor endireitar os teus caminhos. Você pode fechar os olhos comigo? Pai, muito obrigado por essas pessoas que estão aqui. O Senhor nos levantou, ministros, pastores e obreiros, para abençoar. E eu entendo quem eu sou, e por entender quem eu sou, eu oro por essas pessoas que estão aqui, porque eu tenho facilidade de entender o que cada uma passa. Senhor Jesus, porque somos seres humanos. Contudo, nós temos a bênção do Senhor. Contudo, nós temos direito de usar o nome de Jesus. Contudo, nós temos o privilégio de sermos chamados filhos de Deus. Contudo, nós temos certeza da salvação. Contudo que passamos nessa terra, nós temos alegria porque temos irmãos aqui espirituais. Contudo, nós temos alegria, meu Deus, porque temos pessoas que oram a nosso favor, pessoas que instruem, pessoas que querem nos ver bem. Ó Senhor Jesus, que o teu Espírito que está sobre a vida deste homem e desta mulher traga o discernimento e o entendimento da tua palavra.
Que esta mulher e este homem entenda que pode lamentar, dizendo a Deus que queria desta forma. Contudo, ele sabe que não tem outro caminho a não ser o Senhor. E tendo ou não tendo a capacidade de acreditar no Senhor, já é motivo de vitória, já é motivo de alegria, já é motivo de dizer: Satanás, você não tem autoridade para me colocar num quadro depressivo, onde eu perco a imagem de ser humano, ou a imagem do homem ou da mulher, que tem a tendência, a capacidade de ser como filho de Deus. Está repreendido em nome de Jesus. Coloca a mão sobre a sua cabeça ou sobre o seu coração. Pai, em nome de Jesus, eu repreendo agora todo e qualquer espírito de angústia, de depressão e toda voz de suicídio sobre a vida de qualquer pessoa, ainda que nunca teve, eu digo nunca terá, em nome de Jesus. Eu repreendo a ação de Satanás, que através dos problemas, das percas e das aflições, sopra no seu ouvido: não tem mais jeito, acaba e dá um fim. Está repreendido, voz satânica, em nome de Jesus. Repreendemos nesta noite e abençoamos o teu povo, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Você pode dizer graças a Deus? Você pode exaltar o nome de Jesus com as palmas nesta noite. Aleluia! Ele é bom. Graças a Deus.